Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, essencial para os profissionais de saúde que lidam com osteoartrite, né? De joelho, de quadril. Vamos falar de exercício resistido. Isso aí. Temos aqui uma base bem sólida, uma revisão sistemática com meta-análise, sabe? Publicada na Arthritis Care and Research. Uma referência importante. Exato. E a nossa ideia aqui é destrinchar o que essa pesquisa enorme, que olhou 280 estudos, o que ela realmente mostra sobre o que funciona para dor, para função nesses pacientes. Exatamente. E é legal porque, assim, as diretrizes clínicas já falam de exercício, né? Os benefícios são comparáveis aos remédios, muitas vezes, só que sem os efeitos colaterais chatos. Verdade. Mas sempre fica aquela dúvida: qual a dose certa? Tipo, duração, volume e o quanto que o paciente seguiu o plano, a adesão realmente impacta. Essa análise focou só no exercício resistido, o de força mesmo. Ah, o que é ótimo, porque a fraqueza muscular é um problema muito comum na osteoartrite, né? Demais, e isolar esse efeito ajuda muito a entender o papel dele. Ok, então vamos lá. O primeiro ponto que saltou aos olhos foi a duração. O que os dados mostraram sobre quanto tempo o programa deve durar para ter efeito? Olha, os resultados indicam, assim, uma janela bem interessante. Programas de exercício resistido que duram entre 3 e 6 meses. Esses mostraram um benefício moderado, claro, tanto para dor quanto para função. Função tipo, Atividades do dia a dia e esporte. isso, os dois tipos. E isso valeu para joelho e quadril. Agora, um detalhe. Para o joelho, especificamente na função diária, os programas um pouquinho mais longos, de 6 a quase 12 meses, também mantiveram esse benefício moderado interessante. Então, essa faixa de 3 a 6 meses parece ser um ponto-chave. Mas e os mais curtos, menos de 3 meses? Ou os muito longos, tipo mais de um ano? Por que esses não apareceram com o mesmo destaque? É uma boa pergunta. Menos de 3 meses talvez seja pouco tempo para gerar as adaptações musculares e neurais que a gente espera, né? Faz sentido. Já nos muito longos, acima de 12 meses, os próprios autores da meta-análise comentam algumas coisas. Primeiro, tem bem menos estudos com essa duração tão longa. Ah, entendi. A base de dados diminui. Exato. E segundo, nesses estudos mais compridos, muitas vezes o grupo controle não ficava sem fazer nada, recebia alguma outra terapia ativa. Isso pode ter, digamos, diminuído a diferença entre os grupos. Mascarado o efeito, talvez. Pode ser. Talvez exista um ponto ótimo de ganho ali nos primeiros meses antes de entrar num platô ou surgirem outros desafios para manter o paciente engajado a longo prazo. Entendido. Agora, vamos para a parte que, para mim, foi a mais curiosa. Os resultados sobre volume e aderência. Começando pelo volume, né? Frequência semanal, tempo da sessão, duração total do programa. O que acharam? Pois é, aqui a coisa fica intrigante mesmo. A meta-análise, com dados de 151 estudos para essa parte, não achou uma associação forte entre o volume total de exercício e a melhora da dor ou da função na OA de joelho. Não achou? Quer dizer, fazer mais sessões ou por mais tempo não significou necessariamente mais melhora. Pelo que os dados dessa análise mostraram, não essa correlação direta e forte que talvez a gente esperasse. E para o quadril, a associação com a dor foi quase nada e com a função também não teve associação. Caramba, isso mexe um pouco com a ideia das recomendações padrão, tipo as do ACSM, que dão um volume específico, né? Exatamente. Parece questionar se seguir tão à risca aquele volume é o fator crucial para ter o benefício inicial, ali naqueles 3 a 6 meses. Claro, tem o mais importante. Qual? A intensidade do exercício, a carga, as repetições, as séries, isso não deu para avaliar bem na meta-análise. Os estudos originais não reportavam isso de forma padronizada, sabe? É uma limitação. Entendi. Falta de dados consistentes sobre a carga usada. Isso. Mas com base no volume reportado, quantas vezes por semana, por quanto tempo, a correlação com o resultado não foi forte. Ok. E a aderência? Seguiu o programa direitinho. Isso fez diferença nos resultados? Então, outra surpresa. Para o joelho, pegando dados de 69 estudos que mediram a aderência, também não encontraram associação entre a taxa de aderência que os pacientes relataram e o tamanho da melhora na dor ou na função. Peraí, então mesmo quem não seguiu o programa 100%, ainda assim
teve melhora semelhante? É o que os dados agregados dessa meta-análise sugerem. Para quadril, tinha pouco estudo com dado de aderência para poder analisar a função, mas para o joelho, a falta de associação foi clara. Nossa, isso é impactante para a prática clínica, não acha? A gente sempre bate na tecla da aderência. Muito. Vai um pouco contra o senso comum, né? Aquela ideia de que se o paciente não adere perfeitamente, o tratamento falha. O que essa análise parece dizer é talvez o mais importante seja manter o paciente participando de forma consistente naquela janela de 3 a 6 meses. Mesmo que não seja perfeito. Exato. Mesmo que ele falte uma sessão ou não faça todas as repetições num dia, a participação regular, o engajamento naquele período parece ser suficiente para gerar melhora significativa. Isso dá mais flexibilidade para o profissional. Certo. Então, resumido, para quem está nos ouvindo, especialmente os colegas da saúde, o recado central é que, sim, exercício resistido funciona para OAD, joelho e quadril. E a janela de 3 a 6 meses parece ser bem eficaz. Isso. E o ponto talvez mais provocador, para alcançar esses benefícios iniciais, talvez não seja tão crucial se prender a um volume exato ou a uma aderência perfeita, como essa análise sugere. Exatamente. O foco pode ser mais em começar, em manter o paciente ativo e engajado por esses meses iniciais, adaptar o volume à realidade dele, sem aquele peso de que se não fizer tudo certinho não vai funcionar. A regularidade parece vencer a rigidez nesse horizonte de tempo. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar. Se não é só o volume exato, nem só a aderência perfeita que define o sucesso nesses primeiros 3 a 6 meses. O que mais pode estar em jogo? Boa. Será que são fatores psicossociais? A relação com o terapeuta? A confiança que o paciente ganha? E só o fato de estar fazendo alguma coisa direcionada já traz um benefício que vai além da dose mecânica do exercício? Uma pergunta excelente. Abre caminho para muita pesquisa e para a gente refletir na nossa prática, né? Que outros elementos dessa intervenção são tão ou mais importantes. Fica a reflexão. Muito obrigado por essa conversa esclarecedora. Eu que agradeço. E obrigado a todos que acompanharam a gente nessa análise.